A palavra de Deus hoje é 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, vamos ler alguns versos aí, a partir do verso 1. Amém? Pode ficar sentado, mas ouça a palavra do Senhor. Quero pensar aqui, e Deus colocou no meu coração para essa noite, e sempre quando Deus coloca no coração a palavra, com certeza haverá pessoas aqui que precisam dessa palavra. Eu também preciso muito dessa palavra. E nós vamos falar aqui desse tempo que às vezes somos levados, você vai ver na experiência de Davi, às vezes somos levados a ter uma sensação que tudo fracassou em nossas vidas. Se você não teve essa sensação ainda, provavelmente vai ter, né? Você fracassou, tudo fracassou. E ficamos pensando que os nossos esforços, as nossas lutas, elas não valeram a pena. Parece que o castelo que a gente estava construindo desmorona nas ondas, né? Eu acho que isso já aconteceu, acontece conosco, né? E o que fazer nessa hora, quando tudo em nossa volta parece que desmoronou? Parece que acabou, ficou arrasado. Parece uma terra arrasada. Você já assistiu um filme e quando a pessoa volta lá, a terra está arrasada? E interessante que aqui nesse texto nós vamos ver exatamente isso, quando Davi volta para a sua cidade chamada Ziclague, porque ele ainda estava fugindo e ele constrói uma cidade, né, que ali tinha os seus soldados e as famílias, e ele tinha uma cidade. E quando Davi volta numa batalha, ele encontra a cidade queimada, destruída, as mulheres foram levadas cativos, os filhos, os bens, os animais. E aí nós vamos ver o que acontece. O texto dizendo assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra os súditos de Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis-a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Depois vou continuar. Você já viveu isso, eu acho, né, irmão? Não. Chorar ao ponto de não ter mais força para chorar, diante de uma situação que está vivendo. E Davi chorou, e é natural que quando nós estamos numa terra arrasada, que a gente chore. Nós vamos dar continuidade ao texto da palavra. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Eunã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Para aí de novo. O povo falava em apedrejá-lo. Às vezes a desgraça, né, a luta vem sobre nossas vidas. Vem aí essa terra arrasada. E ainda vai aparecer pessoas dizendo: também você fez isso. Não que nós não tenhamos erro. Mas as pessoas começaram a dizer, queriam apedrejar Davi, que era o líder deles. Não imaginou isso? Às vezes nós, como maridos, como esposa, como líderes na igreja, ou qualquer coisa parecida, chegamos numa situação que as pessoas começam a encontrar alguém para jogar pedra. Talvez está jogando pedra na sua vida ou na minha vida. Verdade, irmãos? E queriam apedrejá-lo, pois todos estavam em amargura. Queriam apedrejá-lo porque a amargura subia o coração deles. E cada um por sua causa, de seus filhos, suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aí começa a mudar. Todos estavam amargurados, ele também ficou chorando, ele também sofreu. Eles começaram a pensar a apedrejá-lo, eles ficaram desesperados. Davi se reanimou no seu Deus. Continuando.
E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e ele, os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, os 400 homens que continuaram a perseguição, pois 200 ficaram para trás, porque não puderam, de cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de passa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? E respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, ou seja, daqueles que tinham entrado lá na cidade de Davi. O meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o sul de Calabe, e pusemos fogo em Ziglague. Disse Davi: poderias descendo guiar-nos a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei até este bando. E descendo o guiou, e eis que estava espalhado sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que fugiram montados em camelos. Assim Davi salvou tudo o que havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Palavra de Deus, aleluia. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas lutas, e conhece cada uma aqui, Senhor. Que haja hoje um coração daquelas pessoas que o Senhor escolheu, uma palavra e uma resposta vinda do Teu Espírito. Que eles restaurem e recuperem tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Como eu disse então, todos se angustiaram, mas a palavra diz assim, no verso de número 6. Porém, 6 não, né? 6b, sim. Porém, Davi se reanimou com o Senhor seu Deus. Porém, irmãos, nós temos um porém em nossas vidas como crentes em Jesus. Aquele que conhece a Deus, ele tem um porém na sua vida. Qual que é o porém? Porém é uma coordenação adversativa. Ora, tudo tem uma direção, porém há uma coisa que se destaca. Há algo que se destaca. A presença de Deus. Davi pensou diferente. Davi lembrou-se que ele tinha um Deus poderoso. Então ele tinha um porém na sua vida. O livro de acho que Miqueias capítulo 7, há uma outra narrativa. Eu quero ler muita palavra para você hoje aqui, para você ver que não é o que eu tenho para dizer para você, mas o que o Espírito Santo tem a dizer para você. Em Miqueias, irmãos, Miqueias capítulo 7, ele traz uma narrativa também quase parecida com essa. Miqueias capítulo 7, a partir do versículo 1. Tá? Ali o povo de Deus tinha no meio do povo uma condição muito terrível. Eu vou ler alguns versos. O profeta diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas frutas de verão, como os rabiscos da vítima, não há cachos de uva para chupar, nem figos temporões, e a minha alma deseja. Pereceu a terra o piedoso, não há entre os homens um que seja reto,
todos espreitam para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Então ele vai descrevendo uma situação terrível. Por exemplo, agora quando chega no verso 5, ele chega ao ponto de dizer assim: não creais no amigo, não confieis no companheiro. Quando não podemos confiar mais em ninguém, nem amigos, nem companheiro, guarda a porta, a tua boca, aquele que reclina sobre o teu peito. Aí, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? Tudo arrasado. A sociedade, os valores, os relacionamentos, tudo destruído. E às vezes vamos enfrentar isso. Se não enfrentamos, podemos enfrentar. Ou um dia enfrentaremos até no sentido do mundo. Tudo arrasado e todo mundo fazendo por causa do sofrimento, traindo uns aos outros. Também o profeta diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Ele tinha uma fonte. Ele tinha um lugar para olhar. Ele sabia que Deus era a saída para ele. Veja que ele não pede aqui, a princípio, Davi fala assim: Davi, porém, se animou no Senhor. Ele não se animou nas coisas que Deus poderia lhe dar, embora Deus daria para ele, mas ele se reanimou no Senhor, na pessoa do Senhor. Irmãos, tudo pode estar destruído em nossas voltas, mas tem algo e alguém que não se destrói e não pode ser destruído à nossa volta: o amor de Deus. Todos os laços podem ser quebrados ou não podem, mas o amor, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não pode ser quebrado. Ou seja, nós temos uma fonte, e essa fonte é o próprio Senhor. Davi se reanimou no Senhor, na força que vinha do Senhor. E essa palavra reanimou, eu gosto muito, já usei algumas vezes aqui, eu penso que já tenho usado. Essa palavra se reanimou no Senhor, no hebraico, ela tem a ideia de um fôlego. Quando você está sem fôlego e a situação está apertado, no lugar sem força nenhuma, e aí vem um fôlego. Ele ganhou um fôlego. No hebraico ele ganhou um fôlego, a ideia de um fôlego. Ele ganhou mais uma força, um fôlego para continuar lutando. Ali, em muitas versões, aparece a ideia de voltar à vida. Ele ganhou fôlego. Deus nos dá fôlego para viver. O Senhor é o nosso fôlego, o Senhor é a nossa vida. Quando Ele nos criou, a Bíblia diz assim: Ele soprou em nós o quê? O fôlego da vida. Ele nos soprou a sua vida. E Ele então nos deu Ele mesmo é a nossa força para viver. Eu gosto muito também da palavra animar-se, ou animou-se, no latim. No latim é bem interessante, porque no latim a ideia original, porque toda a palavra vem de uma ideia original. E no latim quando alguém está desanimado, é chamar aquela pessoa para se animar. É como uma pessoa está desanimada num canto, vai lá, dá a mão para ela e busca ela para dançar ou para brincar. No nosso tempo, antigamente, na igreja, nós fazíamos umas brincadeiras de rodas, assim, sem não era coisa de música do mundo, nada, brincadeira de roda, brincando, e às vezes ficava uma pessoa no canto, desanimada, e alguém que tinha mais visão ia lá pegar e puxar para entrar na roda. É assim que Deus faz conosco, Ele nos puxa para brincar. Agora, a gente tem que se buscar o Senhor. Davi, ele se reanimou no Senhor. Os outros continuaram chorando. Os outros queriam apedrejá-lo. Os outros ficaram com raiva, e é natural que isso aconteça às vezes, com raiva de Deus, porque eles estavam servindo a Deus, com raiva de todo mundo. Eles estavam com ódio, mas Davi buscou a força em Deus. Não é a vingança que vai trazer força, mas ele buscou a força em Deus. E depois é interessante que no final você vai ver que eles encontram o próprio inimigo que estava cansado no caminho, e o inimigo dele os guiou para alcançar a vitória. Deus usa até os inimigos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é preciso a gente primeiro parar no meio do choro, do grito, que é natural, dar um tempo e se reanimar em Deus. Falar: meu Deus do céu,
eu tenho o Senhor. Eu faço muitas vezes isso, porque eu também sou emocional também, como todo mundo. E às vezes eu paro e olho para a realidade da igreja, olho a realidade que a gente está vivendo, as dificuldades, olho para a realidade agora da luta que a minha filha passa, e eu fico imaginando aquela criança como virá, e aí vem um desespero tão grande, e aí o Espírito Santo fala para a gente, mas e aí? E aí, e agora? Não é agora que tem que ter fé, irmãos? Não é agora que tem que buscar força em Deus? Não é agora que é preciso crer de novo naquilo que você já acreditou? E muitas vezes o Espírito fala para mim, você precisa acreditar de novo naquilo que você prega. Que eu estou presente. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que a palavra também diz assim, que ora, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes nós temos que pregar para nós mesmos. Nós temos que voltarmos a crer nesse Deus que é poderoso, que nos pode reanimar, e o único que pode reanimar. Aí Davi buscou força em Deus. As pessoas buscam força em vícios, buscam força no outro, buscam forças na vingança. As pessoas, como diz Jeremias capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, elas vão cavando um poço que não retém água, uma cisterna que não retém água, elas abandonam. O texto fala assim, Jeremias capítulo 2, Jeremias 2, 12 e Jeremias 2, 12 e 13, fala assim, espantai-vos disso, ó céus. Ele está dizendo assim, o Senhor está dizendo, os céus ficam espantados, horrorizai-vos, ficai estupefatos. O Senhor está dizendo, diz o Senhor, por que ele estava estupefato? Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Ele está dizendo, os céus ficam espantados. Irmãos, muitas vezes o céu fica espantado comigo. O céu fica espantado de pensar que eu conheço a palavra, que eu busco o Senhor, e às vezes o meu pensamento, o meu coração e a minha emoção está igualzinho às pessoas que não buscam a Deus, e nós começamos a cavar cisternas, ele diz assim, que não retém água. A gente começa a querer alimentar a nossa força em alguma coisa que não agrada a Deus. E o Senhor está dizendo assim, vocês podiam buscar em mim, que sou uma fonte de água viva, inesgotável. Irmãos, eu e você, pela fé em Jesus, nós temos uma fonte inesgotável. Ou não temos? Uma fonte inesgotável de amor, de perdão, de misericórdia, de força, irmãos. Nós temos uma força inesgotável. Uma força inesgotável de resiliência, de capacidade para enfrentar as lutas. Embora nós somos fracos, mas temos essa força em nós. Nós temos a força do Espírito em nós ou não temos? Nós temos a força de Deus em nós. Nós temos palavras vivas derramadas sobre nossas vidas, irmãos. Davi viu isso. Porém, Davi se reanimou do Senhor. Por isso que Davi foi diferente. E o que mais Davi fez, irmãos? Vamos continuar lendo o texto de 1 Samuel. Quando a nossa terra está arrasada, e quando parece que a gente fracassou, e quando parecia que Davi tinha fracassado, a palavra vai dizer no verso 7. O que Davi fez? Verso 7, perdão, perdi. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E que é isso? Não tem nem estola, né? O que tem a ver comigo isso? Porque, irmãos, a estola sacerdotal era um linho fino e azul. E aquele linho fino azul, só os sacerdotes vestiam aquele linho. E quando eles se vestiam da estola sacerdotal, eles entravam na presença de Deus, porque no Antigo Testamento eles entraram na presença de Deus. Nós, pela graça, já estamos em Cristo na presença de Deus. Então ele foi entrar na presença de Deus. Ele era o rei, mas Davi também tinha um reino, tinha um sacerdócio. Davi era rei e sacerdote. Abiatar era o sacerdote. E Davi, como rei, tinha esse privilégio sacerdotal. Ele tinha o privilégio também de ele pegar a estola sacerdotal e entrar na presença de Deus. O que isso fala conosco? Nós temos esse direito de entrar na presença de Deus. Você acha que qualquer um pode entrar na presença de Deus? Não. Só entra na presença de Deus pela obra de Cristo. Nós fomos colocados na presença
de Deus. Você pode viver na presença de Deus, pode entrar, estar na presença de Deus. Significa, irmãos, o nosso sacerdócio. Todo crente é um sacerdote. Sacerdote não é um homem que foi escolhido, uma mulher que foi escolhida, como alguns usam essa expressão. Até algumas igrejas evangélicas estão usando, nosso sacerdote. Não. O sacerdócio é de toda a igreja. Toda a igreja em Cristo pode entrar na presença de Deus, porque o véu foi aberto. Dá uma olhada em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós podemos chegar diante de Deus. Você imagina se você pudesse chegar diante do, nem vou falar do presidente, né? Mas chegar diante aí de alguém, uma autoridade. Você tivesse liberdade para chegar diante de qualquer um. E nós temos o direito, pela obra de Cristo, de entrar na presença de Deus. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim. 1 Pedro, você está errado. 1 Pedro 2, 9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que está dizendo para a igreja. Pedro está dizendo, não está dizendo eu sou o sacerdote, vós, porém, sois raça eleita. Vocês têm o sacerdócio real. Vocês são uma nação santa, separada, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, nós podemos entrar diante de Deus pela graça. Mas às vezes preferimos ficar diante de nós mesmos na hora da luta. Então entramos em luta, geralmente é normal, às vezes acontece muito, a gente fica diante de nós mesmos. A pior pessoa para você ficar diante dela é você mesmo. Porque provavelmente você vai se condenar. Provavelmente você vai se condenar. Ou às vezes nós ficamos no vácuo, nós não chegamos falando, Senhor, fica comigo aqui, eu sei que o Senhor está aqui, gozar dessa presença. Nós ficamos diante da presença assustadora de Satanás, que coloca coisas ruins em nosso coração, que fala de coisas terríveis em nossos corações. Ficamos na presença, e não ficamos na presença dele, do Senhor. E nós temos esse direito. Quando nós cantamos aqui sua presença real, irmãos, o que acontece é que a gente canta, mas a gente às vezes não acredita no fato de que ele está aqui no nosso meio. Não acreditamos. Parece que ainda temos dificuldade para entender isso. E quando a gente precisa ter esta fé, e essa consciência de fé, de que Ele está no nosso meio, de que temos acesso a Ele, de que eu posso chegar diante dEle na minha luta, chegar diante dEle, eu estou diante do Rei, eu estou diante do Senhor que criou todas as coisas, do Deus poderoso, que a gente pode chegar diante dEle, nos apresentarmos diante dEle com louvor, com adoração, e podemos abrir o coração. Este é o maior privilégio, irmãos, que existe na terra. O maior privilégio não é receber coisas de Deus, o maior privilégio é poder conversar com Ele, ter acesso a Ele por meio da obra de Jesus. E Pedro vai dizer isso, agora sim, eu vou citar Pedro, Hebreus capítulo 10, vamos lá. Hebreus capítulo 10, olha que coisa maravilhosa. Ele vai nos dizer assim que a gente pode entrar na presença do Senhor. Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, olha o que diz. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, mesma ideia de ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele está dizendo que a gente pode entrar pelo sangue de Jesus, pela obra de Cristo, pelo nosso sumo sacerdote. Os sacerdotes só podiam entrar, o sumo sacerdote, eles entravam cada uma vez por ano no Santo dos Santos. O templo do Antigo Testamento, ele tinha o lugar
o lugar que era o lugar público, tinha o lugar santo, e depois tinha uma cortina, e tinha um lugar chamado Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos tinha uma arca. Ali só podia entrar os sacerdotes, e o sacerdote, cada um, entrava uma vez por ano para oferecer adoração a Deus. Aquele véu, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que aquele véu, lá em Mateus fala, aquele véu se rasgou. E todos nós agora, por Cristo, podemos chegar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Isso não é pouco, isso é pouco, irmãos. Davi, quando a coisa apertou e quando tudo estava desmoronado, ele buscou a presença de Deus. Por isso que ele colocou a escola sacerdotal. Ninguém podia entrar lá naquele tempo. Deus ia operar através do sacerdócio. Deus ia falar através dos sacerdotes, como de Moisés, como de Davi. Deus não ia falar pessoalmente ali com cada um naquela situação. Mas hoje Deus nos fala por Jesus Cristo. Deus fala conosco. É um direito, pela graça de Deus, de estar diante do Senhor. Por isso que eu sempre penso, e quando eu vou em toda reunião, eu falo para o Senhor: Senhor, manifesta a tua presença entre nós. Ele está aqui, mas muitas vezes eu falo para ele: nós somos tão duros, e coloco eu junto, tão cabeça dura, que a gente precisa às vezes um toque do Senhor, diferente em nossas vidas. Nós precisamos sentir por causa da nossa miséria, porque não precisaríamos sentir nada, só a fé e o entendimento que Ele está presente. E de vez em quando Deus faz o povo dele sentir a glória dele para falar: eu estou aqui. Você não me percebe? Deus está aqui. Amém? Deus está aqui. Aleluia. Jesus está aqui. Aleluia. Jesus está aqui. Ela vai chamar a tomar. Ele está aqui. Ele está aqui. A gente precisa crer nisso, irmãos. Ele é presente, Ele é real, Ele é vivo. Se eu entender que Ele não é religião. Não há razão, não há propósito, não há porquê, não há força, não há onde buscar forças para viver. Se Ele não for real, e Ele é real. Ele não é história, não é uma religião, não é um conto, não é um mito, irmãos. Ele não é uma ideia vaga, Ele não é uma energia solta no ar. Ele é alguém real, Ele é uma pessoa. E Ele está aqui pelo seu Espírito. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu mandarei o Consolador que estará sempre convosco. Ele disse, irmãos, Ele disse, eu tenho que falar isso para mim, sempre falo isso para mim. Ele disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Entende isso? Como eu disse há pouco, eu prego isso para mim mesmo. Olha, Eliseu, você vai lá, vai ter pouca gente na igreja, mas o que importa, eu estarei lá. Eu estarei lá. Porque a gente, irmãos, como todos os homens, olha para a aparência das coisas, mas Deus está no nosso meio quando estamos fazendo a vontade dele. Deus está à tua disposição em Cristo. Você tem direito de chegar diante dele. E Davi, irmãos, Davi se reanimou em Deus. Davi vestiu a escola sacerdotal. Continuando o texto, irmãos, olha o que mais Davi fez, tem a ver conosco. E Davi disse assim ao Senhor. Agora, voltando lá, vou continuar lendo ali. Então Davi consultou ao Senhor, entrou na presença de Deus depois que vestiu a escola sacerdotal, verso 8, dizendo: perseguirei eu mando, alcançá-lo eles. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Davi se animou, entrou na presença de Deus, e o que ele fez lá? Ele foi pedir para o Senhor o que ele deveria fazer. Isso é humildade, isso é dependência. Por que eu digo que isso é dependência? Porque Davi era o maior guerreiro, irmãos. Os homens de Davi, eles mataram gigantes. E hoje as pessoas dizem: isso é coisa de mito. Não, hoje a ciência e a história e a arqueologia já mostram que havia homens de 3, 4 metros de altura. Eles mataram gigantes. Um homem e um valente de Davi, tem um texto lá, os valentes de Davi, ele lutou com milhares de homens sozinho, e ele matou milhares de pessoas. Davi era um guerreiro. E Davi podia ter pensado assim: não, esse é o tipo de letra, vou para cima.
Não tem nem o que pensar. Não tem nem o que orar. Eu vou lá e vou destruir esses amalequitas. Eu vou na minha força. Mas Davi foi perguntar para Deus. Imaginou isso? Você tem todo o recurso, a força, a capacidade, e mesmo assim perguntar para Deus? Faço ou não? É a mesma coisa, irmãos, nas nossas vidas. Você tem o dinheiro na mão, mas perguntar para Deus, eu devo fazer isso? É dependência de Deus. É ter a capacidade, é se esvaziar da sua capacidade. Ele foi perguntar para Deus o que deveria fazer. Às vezes nós queremos dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Nas nossas orações. A gente fala assim, Deus vai lá e faz isso, Deus não pega aquilo lá, Deus faz aquilo ali, e a gente vai falando para Deus o que Deus tem que fazer. Davi, ele foi perguntar para Deus, o que eu devo fazer? Perseguirei? Vou alcançá-los? E graças a Deus, Deus responde para ele, persegue-os porque você vai alcançá-los. O Provérbios capítulo 16, irmãos. Está cansado já? Posso continuar? Dá para continuar um pouquinho? Provérbios 16. Olha o que a palavra diz no versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de onde? Dos lábios do Senhor vem. Ou seja, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Aquilo que a gente vai responder, ou aquilo que a direção que a gente tomar, vem do Senhor. Isso é dependência. Isso é dependência. Às vezes eu fico pensando que a gente às vezes reage sempre com o mesmo gatilho que a gente tem. Então aconteceu a situação A, eu já sei que eu tenho que agir com a arma tal. Aconteceu a situação X, eu tenho que agir com aquela arma. A gente já tem todas as armas nas mãos para reagir. Davi foi perguntar para Deus, o que eu faço? Entendeu? O que eu faço? E se Deus dissesse para ele, deixa para lá? Imaginou isso? Eu tenho convicção que Davi deixaria para lá. Porque Davi foi submisso, obediente a Deus. Então, irmãos, quando a gente está sofrendo, em toda a situação das nossas vidas, nós temos que consultar o Senhor. Consultar o Senhor. E isso demanda tempo, isso demanda oração, isso demanda sensibilidade. Porque a gente às vezes tem tantas coisas já na cabeça que Deus nem tem tempo para falar. Você já conversou com alguém que você está conversando e ele está falando, em alguma situação que a pessoa está sofrendo, ela fala. E às vezes a gente é assim também. Chega diante de Deus e fala. E sai de perto. Dá um tempo. Chega diante do Senhor. Declara a fé nele. Davi declarou a fé, confia no Senhor. Se veste da sua autoridade que você tem. Chega diante de Deus com sincero coração, em verdade. E pergunta para Deus. Pergunta para Deus. E ele perguntou. E Deus disse para ele, vai dar certo. Se Deus dissesse para a gente sempre assim, né? Mas ele disse, vai dar certo. Um dia vai dar certo. A história está escrita, irmãos. O plano de Deus está feito, vai dar certo. Nada será ruim em nossas vidas, porque vai dar certo, porque Deus vai consertar tudo isso, ou aqui, ou na eternidade. Continuando então, olha o que acontece. Mas Davi fez, que deve ser um exemplo das nossas vidas, irmãos. Versículo 8b e versículo 9. Então consultou Davi ao Senhor, 9, isso, tá. Perseguirei, alcançá-lo-eis, respondeu o Senhor, persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Depois, partiu, pois, Davi, até aí, partiu, pois, Davi. Se Davi tivesse se animado em Deus, não animado, não confio, se Davi tivesse colocado a estola sacerdotal, certo? Entrar na presença de Deus. Se Davi tivesse ouvido de Deus,
persegue-os, e Davi não tivesse ido? O que ia acontecer? De nada adiantaria. Mas Davi, irmãos, fez uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Davi obedeceu. Obedeceu. Ele foi na direção apontada por Deus. Aí você pergunta, e eu pergunto muitas vezes, mas obedecer o quê? Eu nem tenho respostas, eu nem sei o que fazer. Irmãos, na maioria das vezes já temos a resposta. Somos cheios de resposta. Não temos a obediência. Nós temos a resposta para ter força na hora da luta, porque Ele está conosco. E a obediência para crer nisso? Nós temos a resposta de como devemos fazer os nossos negócios, ou não temos? Nós temos as respostas. Nós temos, Deus tem feito e tem nos dado coisas maravilhosas, revelações profundas, mas a gente prefere ir na irmãzinha da revelação, né? Que vai lá, eu vou namorar, me revela, eu vou fazer isso, me revela. Você tem a resposta. Você sabe o que é santo. Nós sabemos o que é o melhor, ou não sabemos? Nós sabemos o que fazer. O que nos falta mais não é tanto revelação, embora o Senhor possa, em determinado momento específico, nos dar uma revelação, mas é obediência. Você já sabe muitas coisas e eu sei muitas coisas. Precisamos obedecer. Eu sei muitas coisas. Eu sei que se eu orar, buscar a paz de Deus e confiar, Deus vai mover no meio do seu povo. Mas às vezes a luta, e a gente fala assim, não, eu sei, você sabe também, ou não? Nós sabemos? Não temos quantos anos já sabemos? Não sabemos que o mar se abriu? Não sabemos que o mar pode se abrir? Não, irmãos? Não sabemos que o nosso Deus, o nome dele é poderoso para curar? Sabemos ou não sabemos? Sabemos, mas oramos pedindo cura? Não sabemos tantas coisas que ele já nos revelou. Então o problema não é o que saber, na maioria das vezes, é obedecer. E quando a gente vai na direção certa, a solução já está lá. Quando a gente obedece a Deus e vai seguindo na direção de Deus, da obediência, a solução está lá. Quando Davi foi, ele encontrou a resposta, o verso 18, o verso 19, ele conquistou tudo de volta. Ele foi na direção da obediência. Então não adianta nada não saber coisas. Não adianta nada conhecer a Bíblia de cor. Não adianta nada a gente cantar e declarar que Ele está presente se a gente não crê e não obedece isso. Não adianta nada a gente dizer que ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, mas se a gente não vai, adianta. Não adianta nada se o Senhor nos fala assim, que a gente tem que consagrar a Ele nossas vidas, consagrar a Ele também as primícias das nossas vidas, o nosso trabalho, para que Ele nos abençoe. A gente pega e não obedece, e as coisas não dão certo. Não adianta nada saber se não fizermos. E Davi obedeceu. E na direção da obediência, houve cura. Irmãos, às vezes o fracasso que Deus permite em nossas vidas, já disse um filósofo, às vezes a descendência, ou quando a gente está indo para baixo, é um sinal que Deus vai fazer uma obra nos levar para cima. Deus pode nos levar para cima, porque é nessa descida a gente vai corrigir coisas, a gente vai corrigir prioridades. É na luta que a gente corrige prioridades. Quando a gente está lá em cima, aparentemente lá em cima, a gente não está pensando muito. Né? A gente às vezes está, eu fico pensando, quando eu não sou mais velho, né? Eu tinha os meus filhos perto de mim, a criançada, a gente nem valoriza muito, né? Depois a gente vai ficando velho e dá uma saudade, né? Essa noite passada eu fiquei pensando no meu pai, e eu parei, acordei e fiquei pensando nele, olhando, e veio a imagem dele, ele contando histórias, e eu falava, meu Deus, eu podia ter ouvido mais ele. Eu podia ter escutado as histórias dele, não é? Quando a gente fica mais velho, quando a gente é novo, a gente, o pai está ali, está tudo ali, a gente não valoriza tanto. É preciso, irmãos, então, aí vem uma dor e a gente valoriza.
Não é que Deus quer dar dor para a gente. Deus sabe que a gente vai ter dor. E Deus pega esta dor, e Romanos 8, 29, 28 fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, vamos lá, 8, 29. 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas ruins não vão cooperar para o bem de todo mundo, não. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se nós somos chamados por Deus e temos uma relação com Deus, as coisas vão cooperar para o nosso bem. Ele vai pegar as coisas e Ele vai transformar essas coisas em alguma coisa muito boa e vai nos dar uma visão maior no nome de Jesus. Sua Ziklag foi invadida, irmão? Quantas vezes, né, a nossa cidade é invadida? A gente chega lá, não tem mais aquilo que tinha, a gente chega lá só para estar arrasado. Não é verdade, irmão? E aí você chora, e às vezes você pode continuar chorando, se deprimindo, depois pode continuar se afundando. A gente vai afundando. Aí você mesmo vai se criticar, aí o diabo vai aproveitar, aí vai aparecer alguém e falar na tua cara: você merecia um apedrejamento. E aí? O que vai mudar isso? Vai mudar a nossa posição. Vai mudar se a gente vai se animar no Senhor. Porém, Davi se animou no Senhor. Vai mudar se a gente agora falar: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Porque muitas vezes, irmão, nosso relacionamento com Deus é religioso, é de boca para fora. A gente sabe que é verdade, mas a gente não experimentou isso. A gente não gozou da presença dele. A gente não experimentou essa presença e às vezes Deus manifesta essa presença de uma forma que você experimente. Você conhece os dons, sabe que existe, mas você só discute sobre eles. Porque o pessoal lá exagera nisso, porque é o dom disso, o dom daquilo, mas você não sabe. Você não experimentou a presença, não experimentou a palavra de revelação, não experimentou a unção de Deus descer sobre a sua vida, a gente não experimentou um tempo de oração, onde a gente começa a ser quebrantado, onde o céu se abre, onde o gozo de Deus vem, porque as nossas orações são mecânicas e rápidas. Hoje à tarde eu orei para o Senhor e falei: eu estou com saudade de um tempo que eu sentia e percebia pela fé a tua presença. A saudade de estar orando, ajoelhando e clamando e sentir o corpo todo ficar arrepiado. E aí, pentecostal, não estou falando de posição, não. Saudade disso. Saudade de ouvir quase ele falando, porque é diferente de uma voz humana, dele quase tranquilizando. Saudade de olhar para si, de, naquele momento, parecer que é o céu e não querer descer mais. Eu tive uma experiência dessa uns anos atrás. Eu não queria mais. Mas foi segundos daquela glória, daquela presença, e depois desvaneceu, e eu chorava e dizia: mais, porque é a presença de Deus, irmãos. É da presença de Deus que eu preciso e você precisa. A gente está correndo atrás de pessoas, correndo atrás de alguém, correndo atrás de coisas, mas a presença de Deus é maior que tudo, e junto com a presença de Deus virá as coisas. A gente precisa chegar diante deles, nos ajoelharmos e dizer: me dá direção, e por tua graça eu vou seguir na tua direção. Irmãos, eu declaro no nome de Jesus, se você crê, nós vamos seguir na direção de Deus, e vamos chegar lá, e vamos derrotar os inimigos que já foram derrotados naquela cruz. Vamos derrotar os inimigos, e vamos trazer de volta. Trazer de volta o que nos foi tirado. Se for a vontade de Deus, não há como ninguém pedir isso, irmãos. Mas às vezes Deus mesmo tira, e a gente quer pegar de volta. Mas se Deus pode fazer isso agora em nossas vidas, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sua presença é real aqui neste lugar.
Deus aí. Sua presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real aqui neste lugar. Quem quer sentir, pedir a presença do Senhor agora na sua vida? Olha o Senhor, peça isso. Eu estou sofrendo, Senhor. As minhas misérias me alcançam, as minhas amarguras tomam conta de mim, os meus sentimentos se misturam. Eu não sei se eu apedrejo, eu não sei se eu me apedrejo, eu não sei o que eu faço, mas eu quero e preciso, Senhor, da Tua presença aqui, toque na minha vida. Ore, irmão, peça ao Senhor. Você vai experimentar essa presença diariamente na sua vida. É claro que haverá momentos de dificuldades, mas é essa presença que nos anime. Diga para o Senhor: Senhor, me chama para dançar, me abraça, me convida, Senhor, para celebrar. Sopra de novo em mim o Teu Espírito, sopra o Teu Espírito poderosamente em mim. Oh Deus, desperta em mim a certeza de que o Teu Espírito foi soprado sobre a minha vida, que eu tenho acesso à Tua presença. Deus, me dá a força para entender que eu tenho a força e a resistência que eu preciso para vencer. Que o Senhor me dá os pés velozes, que o Senhor me dá asas para voar, que o Senhor me dá uma espada poderosa nas mãos, que o Senhor me dá capacidade para lutar contra o inimigo e derrotá-lo no nome de Jesus. Que o Senhor me dá força para ir aonde aquilo que foi roubado e buscar pela fé no nome de Jesus. Nem por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito e pelo Teu poder. É preciso declarar a palavra, irmãos. É preciso orar e confessar a palavra. É preciso declarar aquilo que você crê. E você terá a vitória em nome de Jesus. Com o Espírito Santo. Presença é real aqui nesse lugar. Senhor, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Você quer se render ao Senhor agora, irmãos? Eu convido a todos que quiserem se ajoelharem num ato de fé e de Senhor, eu me rendo totalmente a Ti.